a distensão do regime militar, de Zeisel a Sarney. Vamos começar falando de Zeisel. O general Ernesto Zeisel, presidente do Brasil entre 1974 e 1979, lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, cujos objetivos principais eram manter altas taxas de crescimento econômico, estimular a produção de bens capital, como máquinas e equipamentos pesados, e aumentar a produção de insumos básicos, considerados essenciais à industrialização acelerada. Quando Zeisel assumiu o poder, os países ricos reagiram à crise do petróleo em 1973, elevando fortemente os juros sobre o dinheiro que emprestavam. Zeisel continuou recebendo empréstimos em dólares do exterior e a economia brasileira continuou crescendo cerca de 7% ao ano. Em outubro de 1975, o jornalista Waldemir, membro do Partido Comunista, foi convocado para prestar um depoimento em um quartel do 2º Exército, em São Paulo. No dia seguinte, apareceu morto numa cela. Os responsáveis pelos órgãos de repressão disseram que ele cometeu suicídio, mas ninguém acreditou nesta versão. Em janeiro de 1976, o operário Manuel foi torturado e morto no mesmo quartel onde morreu Waldemir. Dessa vez, o presidente Zeisel não hesitou e demitiu o comandante do 2º Exército e nomeou em seu lugar um general de sua confiança. Em 1977, ciente de que o MDB poderia vencer as eleições que se aproximavam, Zeisel deu um passo atrás no processo de abertura. Fechou o Congresso e impôs um conjunto de medidas conhecido como Pacto de Abril. As medidas são: 1/3 dos senadores seriam escolhidos pelo governo e não eleito por voto popular. A escolha dos governadores continuaria sendo feita por eleições indiretas. O mandato do presidente da República passava de 5 para 6 anos. O presidente João Figueiredo foi eleito no dia 11 de março de 1979 e assumiu o poder no momento em que os trabalhadores de várias partes do país estavam em greve em defesa de seus salários, o que vinha sido ocorrido por uma inflação galopante. A mais importante dessas greves foi a dos metalúrgicos do ABC paulista. Inicialmente, os operários exigiam liberdade democrática. Ainda em 1979, a campanha pela anistia conseguiu uma vitória. No mês de agosto, o governo Figueiredo aprovou a lei da anistia,
Com isso, a Arena e o MDB foram extintos e formaram-se novos partidos. Da Arena se formou o Partido Democrático Social, PDS. Do MDB se formou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Se formaram também o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido dos Trabalhadores, PT, entre outros. Em 27 de novembro de 1983, o deputado mato-grossense Dante de Oliveira, do PMDB, propôs a volta imediata das eleições diretas para presidente da República, mas foi boicotado por deputados liderados por Paulo Maluf e não conseguiu 2/3 exigidos para sua aprovação, o que resultou em uma frustração para a maioria dos brasileiros. Com isso, a eleição para a presidência da República continuou sendo indireta. Em 1985, a presidência foi disputada por Paulo Maluf, candidato do regime militar, e Tancredo Neves, candidato da Aliança Liberal. Tancredo venceu com uma grande folga, mas não chegou a assumir a presidência. Foi internado no dia 14 de março, véspera da posse, e, em razões de complicações, morreu no dia 21 de abril de 1985. Com a morte de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência da República. Com o objetivo de ganhar a confiança dos setores democráticos, restabeleceu as eleições diretas para presidente da República, entendeu o direito de voto aos analfabetos e prometeu uma nova Constituição ao país. Sarney assumiu o poder no momento em que a inflação crescia em média 18% ao mês, corroendo os salários e gerando insatisfação social. Para enfrentar essa situação, seu governo lançou o Plano Cruzado, o qual previa a mudança da moeda brasileira, substituindo o cruzeiro pelo cruzado. Nos primeiros meses, a inflação caiu e a popularidade do governo cresceu, mas com o aumento de consumo começaram a faltar mercadorias. Aproveitando-se disso, empresários escondiam produtos para forçar o aumento dos preços. Apesar disso, o governo manteve o congelamento de preços e, com isso, venceu as eleições parlamentares e para governadores estaduais em 15 de novembro de 1986. O PMDB, partido do presidente José Sarney, elegeu a maioria dos governadores, senadores e deputados. Após vencer as eleições, o governador Sarney reajustou o preço das tarifas públicas, água, luz, gás, da gasolina, do álcool e de vários outros tipos de produtos. Esses reajustes foram mal recebidos pela população, que se sentiu enganada pelo governo. Ao mesmo tempo, com a liberação dos preços, a inflação voltou a subir num ritmo alucinante. Enquanto isso, os deputados e senadores reunidos no Congresso discutiam uma nova Constituição para o país. Depois de 1 ano e 8 meses de trabalho, aprovaram a Constituição de 1988. Algumas características da Constituição: forma de governo, República Federativa, relações raciais. O artigo 5 da Constituição definiu o racismo como crime. Eleições. A eleição para presidente, governadores e prefeitos em cidades com mais de 200 mil eleitores passava a ser feita em 2 turnos. Voto. Obrigatório para brasileiros maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Povos indígenas obtiveram direito à posse da terra que tradicionalmente ocupavam.
Mídia. Houve o fim da censura de jornais, televisão, rádio e cinema. Terra. A aplicação da reforma agrária em terras consideradas improdutivas. Uma produção XC13. Ai, é! Rick na murcia, vai, Rick na murcia. Desgraçado! Deu. Termina o vídeo. Tu tá muito sem graça. É. Diz tchau e... Tchau, tchau. Tchau, tchau e deu. O que nem eu tenho que dar uns tapas na cara dele na sala, ele sabe. Conteúdo disponível em www.youtube.com/exactristv e www.gisele-sanei.blogpost.com.br.